Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o vereador em Sorocaba pelo Partido Republicano Progressista, o PRP, Maurício Rodrigues da Silva. Maurício Rodrigues da Silva nasceu em 13 de março de 1976 em Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, filho de Genésio Rodrigues da Silva e Olga Maria Rodrigues. Tem 4 irmãos, Márcio, Marcelo, Nelson e Nilson. É casado com Jaqueline dos Santos, com quem tem 2 filhos, o Túlio e Thales. Maurício Rodrigues da Silva, ou como é mais conhecido, Muri, de Brigadeiro, estudou do ensino fundamental ao ensino médio na Escola Estadual de Brigadeiro Tobias. É técnico em processamento de dados, formado pela Organização Sorocabana de Ensino, a OSE. Também é formado pelo programa Empertec, da Organização das Nações Unidas, a ONU, conduzido no Brasil pelo SEBRAE. Graduou-se em Marketing pela Universidade Cidade de São Paulo. Foi proprietário e professor na Escola de Informática Data Company durante 8 anos. Realiza palestras sobre economia doméstica e foi o idealizador e editor do jornal informativo de Brigadeiro. É também autor do livro Histórias do Bairro Brigadeiro Tobias, que resgata casos antigos daquele bairro. Nas eleições de 2012, Muri foi eleito vereador pelo PRP com 3.374 votos. Vereador, seja muito bem-vindo ao programa Vida Pública de hoje. Eu agradeço a oportunidade, é uma grande alegria poder estar aqui e conversar com os telespectadores e falar um pouco do que a gente tem feito, né, na nossa luta. E o vereador Muri, antes de ser vereador, em 2012, ele já tinha uma atividade junto à comunidade de Brigadeiro Tobias já há muito tempo. Desde a Sociedade Amigos de Bairro, ele cresceu no bairro, conhece o bairro, conhece muitas pessoas. Vereador, poderia contar aos telespectadores como surgiu esta vocação à vereança, mas antes disso, como foi a atuação sua junto à comunidade, enquanto era também um cidadão em Brigadeiro Tobias e não um vereador? Eu, como nasci em Brigadeiro, e Brigadeiro é um bairro um pouco afastado do centro da cidade, periferia de Sorocaba, eu cresci num bairro que sempre ficou à margem de muitos programas da prefeitura. Então, um bairro que cresceu também de uma forma um pouco desordenada. Uma parte do bairro lá, que é a Vila Astúrias, ela se iniciou lá com imigrantes portugueses que vieram fazer plantação de cebola e tal, e compraram grandes áreas, depois foram dividindo para seus filhos, e foi crescendo, e nesse local não tinha pavimentação, as famílias compravam os seus terrenos de uma forma mais barata, sem a legalização, então isso facilitava, porque a pessoa, casa, ela quer uma moradia e procura um preço mais barato que ela possa ter um teto. E por conta desse crescimento, também teve vários problemas que acabam acontecendo, né? Eu cresci vendo muita violência em Brigadeiro Tobias, a questão do problema das drogas, que não é só lá, em todos os lugares, né? Nós vivemos esse problema no mundo inteiro, mas lá não era diferente. Tem muito isso aí lá também, a gente está também trabalhando em cima disso. E por ver isso e por querer mudar, por querer melhorar essa situação, eu comecei a me incomodar com essas coisas e trabalhar em cima disso. Já tem alguns anos que a gente atua em diversas causas para a gente poder ter um mundo melhor para a gente poder viver. E aí a melhor coisa é você cuidar primeiro da sua casa, do que é próximo de você. Então, dessa forma que a gente tem atuado e tem trabalhado, e acredito que feito um bom trabalho por Brigadeiro Tobias. E o bairro é um bairro histórico em Sorocaba. Tem lá o casarão do Brigadeiro Rafael Tobias de Guiar. E este bairro ele tem a sua importância histórica, e para que o telespectador possa entender um pouco sobre essa realidade, vereador, hoje o bairro de Brigadeiro Tobias ele é composto por um conglomerado de bairros. Quantos habitantes há naquela cidade? Quais bairros compõem aquela região? Aquele bairro, né? Em Brigadeiro, ele
tem vários bairros em volta. Quem passa ali e não conhece direito imagina que é um bairro pequeno, mas ele é um bairro grande e é espalhado. Então é difícil a pessoa que não conhece bem imaginar. Que tem aproximadamente 30 mil habitantes. A nossa cidade vizinha, Alumínio, que Brigadeiro Tobias é no extremo leste da cidade, é o último bairro da cidade da Zona Leste. Ao lado, a cidade de Alumínio tem menos de 30 mil habitantes. Então é uma grande área e por isso tem grandes problemas. Temos problemas ali, grandes problemas a serem resolvidos, como a questão de habitação, a questão de muitas ruas para serem asfaltadas, questão de equipamentos que a prefeitura pode trazer para melhorar o mínimo que a população precisa. Então nós estamos também antenados aí, procurando trabalhar e atuando nisso. Vereador, você teve trabalho na comunidade antes de disputar a Câmara? Tive vários anos a gente atuou ali para uma questão de querer melhorar, de querer mudar, de querer ter um lugar diferente para se viver. E aí com essa luta de vários anos, a população acaba vendo a gente se despontar e vendo que a gente tem uma causa sincera e muitas pessoas falavam para a gente deveria ser candidato e tal. Eu cresci vendo alguns candidatos no meu bairro também lutando e fazendo uma coisa muito importante que é trabalhar a consciência de um povo que nós precisamos de representatividade, né? Toda essa infância que eu passei, nós não tivemos um representante no bairro. Que de fato um vereador, quando atua numa área, o vereador é para a cidade toda, mas na área que ele atua, logicamente que primeiro ele tem que ver os problemas maiores que está próximo dele e poder trazer o poder público ali, chamar a atenção do poder público e melhorar isso. Nós não tivemos isso, então isso foi uma das questões que fez falta. Recentemente que nós temos na história política da cidade uma atenção maior, né, nos 2 últimos mandatos do prefeito Vitor Lippe, que por saber dessa condição, olhou mais para o bairro de Brigadeiro Tobias e tem várias questões que veio melhorando, né, e agora eu tenho essa missão de poder continuar. Mas isso aconteceu por conta de vários trabalhos. Eu tenho até aqui, Fernando trouxe para mostrar para vocês, uma matéria que saiu no jornal Cruzeiro, em 2005, não sei se a câmera pode focar aqui, onde eu estava fazendo uma limpeza numa praça. A praça é a única praça que tem lá no bairro, Praça Alberto Sarte. E ela tem um aspecto, é o lugar onde as pessoas podem estarem, né, poder ficar, passear com as crianças e tal. Eu olhava aquela situação que era o único lugar onde a população podia passear e tal, e não tinha condição, estava muito feio, muito cheio de barro e tal. E eu chamei umas pessoas e fizemos um mutirão lá, até o jornal fez essa cobertura, e foi um dos primeiros trabalhos, isso em 2005, essa mobilização da qual eu fiz várias para poder chamar a atenção do poder público para o nosso bairro. Coisas mínimas que poderiam estar sendo feitas pela prefeitura, nós é que estávamos fazendo. E com isso a gente continua trabalhando, tem até uma outra aqui, aproveitar e mostrar para você que eu trouxe também, da nossa luta pelo casarão. Né, aliás, que é uma grande luta, né, essa do casarão. É, de muitos anos, é o sonho de toda a comunidade, esse é um prédio importante, um dos mais antigos da nossa cidade, e a comunidade de Brigadeiro sente falta desse espaço, nós temos trabalhado para que isso volte a ser criado um parque. Mas essa matéria também foi em 2005, onde eu trabalhava com várias questões para poder nos levantarmos. A intenção principal era chamar a atenção das autoridades para o nosso bairro. E continuamos nessa luta até que veio a candidatura, né? Porque é uma maneira mais legítima e mais fácil até de você conseguir chamar a atenção do poder público para poder levar até eles as reivindicações da comunidade. Esta eleição de 2012 foi a primeira eleição que você participou. Teve alguma outra campanha que você tenha participado, vereador? Não, na verdade eu participei como apoiador de uma outra campanha de um outro vereador, no qual nós apoiamos no bairro, com a mesma ideia, com a mesma vontade de ter alguém, não precisava necessariamente ser eu, né? O que o bairro precisava era alguém para olhar para aquela comunidade e poder trazer benefícios para todos os moradores. Apoiei o vereador, o bairro acabou elegendo, tive uma participação nisso, nós elegemos, e depois, dentro do mandato, por questões ideológicas, nós acabamos nos dividindo e eu continuei com o meu ideal, do que eu acredito ser sério, do que eu acredito ser certo, ser correto, da postura que eu imagino que tem que ser quem se propõe a estar na vida pública. E esse era o meu ideal. E continuei trabalhando e saí candidato em 2012, sendo a minha primeira candidatura, que é uma
motivo de grande orgulho, porque normalmente na história não é assim que acontece, você é candidato, depois algumas vezes você acaba tendo uma experiência, fica conhecido e acaba as pessoas, eu acho que fala, vamos votar porque deve ser a vez dele, né? E eu, contramão, uma dificuldade muito grande por conta de, no momento que nós elegemos um vereador, eu estava numa próxima eleição sendo candidato junto com esse outro que também foi candidato. E a população acabou me escolhendo e isso para mim aumenta a minha responsabilidade dentro desse caminho. Então isso me torna uma luta mais séria ainda para poder retribuir à população aquilo que a gente fala na campanha. Acho que nós temos que, alguns políticos do Brasil faz com que a população não tenha muito orgulho da política. E eu sou um dos novos que carrego isso comigo, a questão de você mostrar para a população que tem gente séria assim na política, tem gente que entra na política não com a intenção de querer o poder pelo poder, mas assim entra na política para poder melhorar a realidade onde vive, para poder atuar de fato para a sua cidade. E eu, com essa forma que eu fui eleito, aumentou minha responsabilidade. Então eu tenho dedicado bastante todos os meus dias, procurando aprender muito. Agora essa nova legislatura, nesse ano de 2014, eu vou ser segundo vice-presidente da Câmara, o que é mais uma responsabilidade. Lá dentro da Câmara já tive várias comissões do que eu fiz parte, isso é um grande aprendizado, sem deixar de você estar com a comunidade, sem deixar de estar lado a lado lá, de estar todos os dias conversando com a população. Hoje a população tem um canal que é o Facebook, é um canal que é direto, né? Então, até rapidamente, teve um dia que uma munícipe reclamou muito de mim lá, mas de uma forma que ela dava a impressão que ela achava que eu estava muito longe dela, da forma que ela se escreveu lá. Aí o que eu fiz? Eu pedi para minha assessoria fazer contato com ela e eu fui na casa dela no outro dia e esse ato é o que eu tenho feito, é o meu perfil, eu faço isso. Eu não fui eleito para depois que ganhar a eleição eu fazer com que as pessoas sejam invisíveis, muito pelo contrário. À medida que passa o tempo eu tenho mostrado o meu perfil, que é sério, é do lado das pessoas. Eu fui até a casa dessa pessoa atender ela, que é uma obrigação minha, eu faço isso com o maior prazer. E assim, com a gente não tem, não só eu, mas os vereadores em geral, não tem dia, não tem hora. O seu mandato é uma missão, é uma dedicação e tem que ser sério. Então é dessa forma que eu tenho atuado, cada dia melhorando mais para poder representar melhor minha comunidade, né? Vereador, como tem sido essa estreia na Câmara? Qual a avaliação que você faz do primeiro ano de trabalho? Eu avaliei como positiva esse ano todo, porque lá dentro é uma surpresa. A gente imagina, como eu disse, eu não tenho uma história na política, não tenho, meus familiares não são políticos. Então eu não tinha muito conhecimento do que ocorre. Mas assim, o fato de eu ter passado pela Câmara como assessor, eu vivi um pouco aquele mundo ali, mas como vereador é diferente, porque daí você está ali na linha de frente para propor seus projetos. A responsabilidade é outra. É muito maior, você cai todo sobre você, aquilo que você está falando, aquilo que você está fazendo, a sua conduta. Mas eu achei muito positiva, achei muito legal, acredito que eu consegui apoiar muitos projetos, sou eleito da base do Panunzi. Votamos muitos projetos importantes para a cidade. Eu estou propondo alguns, porque no primeiro ano, eu primeiro tive essa postura de procurar aprender, de procurar entender como é que funciona, é muito dinâmica ali dentro. Mas mesmo assim eu estou com alguns projetos que poderão ser interessantes para a cidade, não sei se eu posso destacá-los aqui. Claro, pode. Um deles é a criação de boletim de ocorrência dentro das casas do cidadão, que são espalhadas pela cidade, até estrategicamente para poder oferecer diversos serviços para a população não precisar necessariamente vir para a prefeitura. Então é uma das ideias de a pessoa às vezes perder um documento e tal, poder ir se deslocar até a casa do cidadão, faz o seu boletim de ocorrência. Isso ajuda a população, no meu caso também, pensei no meu caso em Brigadeiro Tobias, mas daí isso vai se estender para a cidade inteira. Área rural, né? As pessoas não têm muito acesso, então indo na casa do cidadão ela vai poder fazer isso. Um outro projeto que a gente está desenvolvendo também, que entrou em pauta, eu retirei, o ano que vem agora vai ser votado. O Estatuto do Pedestre. A nossa cidade não tem o Estatuto do Pedestre. Algumas cidades têm. E a intenção desse estatuto, que está sendo discriminado nessa lei, é dar uma visibilidade diferente, voltada para o pedestre. Não apenas no semáforo, nas vias, aumenta a rua, muda a rua, alarga, mas um crescimento voltado com o olhar do pedestre, uma visibilidade dando um olhar para o pedestre. Então, dentro disso, um dos objetivos é ter uma cartilha. Essa cartilha chegando a munícipes, mostrando qual é o direito e o dever que o pedestre tem. Se uma empresa está fazendo uma calçada e está obstruindo a calçada, com quem que ela vai reclamar? Aí, nesse caso, tendo isso dentro dessa cartilha, a população
acaba sendo um fiscal da prefeitura dentro daqueles direitos que envolve o pedestre, que somos todos nós. Eu, quando estou dirigindo o carro, eu sou o piloto do carro, então eu sou o motorista. Mas eu desço e já viro o pedestre. Ou o pedestre que está andando, daqui a pouco ele pega o carro. Então todos somos pedestres, então a ideia é ter um foco maior na questão do pedestre. É um outro projeto. Pois não. Aliás, parece que é uma coisa que as pessoas esquecem. Alguns motoristas, pelo menos, esquecem, né? Quando estão dirigindo, acham que são só motoristas e se esquecem que são pedestres, né? Esses projetos que você se refere, vereador, e outros mais, de onde vêm as ideias? São sugestões da população, da comunidade? Alguns sim, alguns são. O Estatuto do Pedestre também foi uma conversa entre eu e a minha assessoria. É difícil você desenvolver um novo projeto dentro de tantas pessoas inteligentes ali dentro da Câmara, que tem uma história e que estão acompanhando a história da cidade, o desenvolvimento da cidade bem mais tempo do que eu. Mas a gente ficando atento às questões que acontecem na nossa cidade, fora da nossa cidade, e às vezes até umas questões que acontecem no mundo, isso faz a gente ter uma visão melhor e falar, bom, por que eu não posso propor isso para a minha cidade? Por que em algumas cidades tem Estatuto do Pedestre e não pode ter em Sorocaba? Sendo que nós temos motivo para isso. Temos motoristas que tiraram carta há 30, 40 anos, num momento em que o trânsito hoje é outra coisa. Então tem pessoas que têm 70 anos, 80 anos, até 90, que hoje pode estar pegando ônibus e andando, mas ele não foi preparado para andar num trânsito, para estar convivendo com um trânsito tão grande quanto é hoje. Então, quem sabe uma cartilha oferecendo informações. Então, assim, alguns são sugestões de munícipes, outros a gente com assessoria e de poder estar procurando beneficiar a nossa cidade, acaba saindo ali de dentro do gabinete mesmo. Vereador, qual o maior problema enfrentado pelos pedestres? São a questão das calçadas, o comportamento dos motoristas e também dentro dessa questão do estatuto, a questão da acessibilidade. Aliás, uma das questões que eu fiz com que eu retirasse, por recomendação de alguns vereadores que acharam interessante, mas para a gente melhorar, era a questão da acessibilidade. A gente ter dentro dessa cartilha algumas especificações para melhorar a acessibilidade e que daí entra a questão das calçadas. A nossa cidade ela é uma cidade com relevo diferenciado, então tem muita subida, muita descida, tem muitas calçadas que não oferecem possibilidade. Nenhuma condição. Mas por que a gente não começar então por uns lugares mais movimentados, como por exemplo o centro, né? Adequar melhor as calçadas ali para esse tipo de pedestre. Aí tem a questão dos semáforos. Será que os semáforos são previstos para o tempo desses cadeirantes? Às vezes é previsto por um tempo nosso, que a gente tem uma mobilidade maior, atravessa. Tem lugar que você tem 2 vias e um canteiro no meio. Será que esse cadeirante tem que parar no meio e isso não pode? Será que ele consegue passar o tempo todo? Então refletir melhor sobre isso. Alguns estudos que a gente tem feito para tentar entender melhor também, para poder defender melhor essa proposta, são 2 coisas. O pedestre, ele por vezes também ele acaba não se comportando corretamente no trânsito. Só esse ano, mais de 50 pessoas morreram no trânsito em Sorocaba. Então é um número bastante grande, bastante mortes aí. E claro que a maioria na verdade, foram nas rodovias. Essa semana mesmo, uma pessoa morreu, estava tentando atravessar a rodovia ali, não pode e tal. Mas no geral, são os 2 que erram. A gente queria instruí-los dessa forma. O pedestre também é mal educado, né? É mal educado, às vezes mal instruído, como eu estava dizendo, às vezes está atrás de um container, ou atrás de um poste, fora da faixa esperando. Mas o motorista está numa visão geral, ele não está enxergando e a pessoa acha que vai dar e... Então é coisa simples, para nós talvez, mas para as pessoas assim, às vezes mais velhas, que está num trânsito diferente daquilo que às vezes ele veio da roça, onde ele não tinha nenhum carro e começa numa cidade que Sorocaba é cidade média, grande, então ele está num lugar diferente para ele. Então nós devemos ter essa campanha, chegar a essa instrução, que é uma obrigação do poder público também, se situar essas pessoas ali, e também os motoristas, que é um trabalho que já vem desenvolvido muito bem pela URBS, né? A questão da consciência dos motoristas, mas esse estatuto é para isso. Porém, na mesa a questão e melhorarmos isso para os pedestres de Sorocaba. Vereador, voltando à questão de Brigadeiro Tobias, o ex-prefeito Vitor Lippe havia prometido um parque temático no entorno do casarão de Brigadeiro Tobias. Como está esse processo? Que é um sonho da comunidade de Brigadeiro Tobias. Eu cresci lá, estudei todas as minhas séries em Brigadeiro e os professores faziam de propósito, levavam nós lá para estudar, tinha uma biblioteca lá, e daí você tem uma história ali dentro, vivenciamos a história ali.
E um dos sonhos nossos é ter esse parque. Hoje eu estou trabalhando com a seguinte questão. Eu fiz uma reunião recentemente com a secretária Jaqueline, secretária da Cultura, e a secretária Jussara do Meio Ambiente. Nós fizemos uma reunião juntas para poder fazer esse parque e integrar com a educação também. Porque é um desafio novo também dos tempos atuais, da questão da educação, você tirar a criança daquela coisa carteira e cadeira e levar ela a ter um dinamismo maior, aprender, né, no local lá e tal. Então nós fizemos essa reunião. O que está acontecendo? Até agora em janeiro vai ser concluído um projeto de um parque ali dentro. E desse projeto, para poder ter ele pronto para poder buscar recursos estaduais ou federais para poder desenvolver um parque ali. Então, de início, para poder acontecer alguma coisa, a gente tem que sonhar grande, é lógico, mas eu quero primeiro abrir para a população ali, para as pessoas poderem, para devolver para a população o casarão de Brigadeiro Tobias, para ir lá e mostrar às suas crianças. Quem tem 15 anos, 16 anos hoje, desde que nasceu, nunca foi lá. Agora, recentemente, tem tido ações, tá? Tenho que falar isso aqui, tem tido várias ações lá, mas o que nós queremos é de fato definir, até protocolei uma lei que passará na Câmara, destituindo o nome do parque, se chamará, deixa eu ver se eu me lembro agora, Parque Natural Municipal Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, para manter o nome do parque e também o nome do Rafael Tobias nesse parque. Aí com esse recurso federal, e tem um recurso municipal que já está empenhado com dinheiro para ser feito, é um espaço anexo, porque quando tem eventos lá, o que acontece nesses eventos? A cozinha é improvisada dentro do casarão, que é um prédio tombado, isso não pode, o prédio ele tem que ser reservado para visitação e tem que ser sempre precavido ali qualquer tipo de ação. Então a gente está pleiteando 2 banheiros ali para estimular a população a ficar por ali, junto com os banheiros fazer um espaço de alimentação adequado, hoje é um espaço que faz de forma improvisada, e abrir de fato com horário de fechamento, abertura, divulgação, mas então isso vai acontecer agora em 2014. Perfeito. Vereador, você tem trabalhado juntamente com os secretários municipais. Esse é um caminho para viabilizar projetos, evitando assim problemas como vetos que tivemos em 2013? Também. Eu sou um vereador da base, então eu procuro fazer sempre as coisas alinhadas. Eu não faço um projeto que eu acho que não vai dar certo só porque vai dar ibope. Eu prefiro não fazer, como eu já fiz isso em conversa com alguns secretários, alguns projetos eu acabei não fazendo. Eu sou um cara bastante econômico, então se não vai dar certo eu nem faço. Até algumas emendas agora eu fiz, as que estavam previstas para poder acontecer, para estar alinhado com o governo também. Mas o fato de ser um vereador da base, isso a gente tem que estar sempre conversando, estamos sempre próximos, os secretários todos antenados e nós apoiando eles e logicamente eu cobro deles o apoio também aos nossos projetos, né? Apesar dessa cautela, você teve algum projeto vetado pelo prefeito? Esse do boletim de ocorrência nas casas do cidadão, né? Porque nós até estou aprendendo isso, né? O vereador ele tem uma certa limitação, não faz aquilo que ele quer fazer. A programação de gastos depende da prefeitura e é uma prerrogativa do prefeito e dos seus secretários, né, no destino do dinheiro e tal. Nós cabemos aos vereadores poder, logicamente, pontuar, mas fiscalizar isso. Então eu fiz esse projeto que ele geraria um custo, precisaríamos de ter um espaço ali adequado, talvez um funcionário a mais, esse projeto do boletim de ocorrência nas casas do cidadão precisa de um terminal. Por menor que seja o custo, é custo. E isso não pode, o vereador não pode fazer um projeto que vai gerar custo para a prefeitura. Então esse é um deles. Nós estamos em negociação para que em 2014 venha da prefeitura para a Câmara e nós possamos aprovar, né? Fica a iniciativa nossa, mas a proposição fica da prefeitura. E o importante é beneficiar o cidadão. Isso que eu não quero falar, eu fiz a lei, fui eu que fiz, não é isso a intenção. A intenção é a população ser beneficiada. Bem, vereador, você teve um ano à frente da Câmara Municipal, tivemos as eleições em 2013 da nova mesa diretora, você faz parte da mesa também. Qual a perspectiva para 2014? Agora, sendo o segundo vice-presidente da Câmara, foi uma surpresa para mim também, porque no segundo ano, estamos chegando lá agora, ter o apoio dos vereadores para que eu possa assumir a mesa é um motivo de muito orgulho e eu acho que uma responsabilidade maior também, né? Esse ano, 2014, é um ano eleitoral, eventualmente eu possa estar até assumindo a presidência por conta do vice-presidente, que é o Carlos Leite, do PT, possa estar com ocupações aí por conta da campanha política. Ele não vai ser candidato, mas apoiar o seu partido e tal, e isso aumenta mais ainda. Então, vou me dedicar mais ainda, ler muito, trabalhar bastante para poder ser útil na mesa. Não quis a mesa porque para
por causa de algum título, não é isso. É para poder ser útil e aprender também. Em caso eu seja reeleito, posso pleitar ser presidente um dia, por que não, né? Com certeza. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria que você falasse agora quais os assuntos e projetos que você focará agora em 2014. Eu vou dar uma continuidade ao que a gente vem fazendo durante esse ano. Eu falo que eu fui eleito para poder resolver muitos problemas, logicamente, na cidade. Tenho atuado na questão da retirada dos trens que atrapalha toda a nossa cidade. Estou articulando isso para a retirada desse trem junto com a LL. Fiz a ocorrência com a prefeitura. Mas eu vou continuar nesse projeto, é um deles, da LL, que nesse ano a gente fez várias reuniões e está caminhando. Esse pedido para mudar o trem, a LL já está lá no DENIT, em Brasília, para poder voltar para Sorocaba, para dar o andamento e tal. Eu vou continuar com esses projetos. O Casarão do Brigadeiro Tobias é uma missão minha, e para poder devolver para a população esse importante prédio de criação desse parque. E sempre com o pé no chão, continuar com muita humildade, trabalhando todos os dias como a gente tem feito. Como eu já comentei com você da questão social, continuar trabalhando na questão social, porque cabe a nós, homens públicos, sim, olhar pelo social e tentar melhorar o que está no nosso alcance. Tenho atuado bastante nisso. Não sei se cabe eu falar aqui também de uma atuação que a gente tem feito nessa questão. Por conhecer a situação e poder atuar nessa questão social, que é onde a maior dor das cidades, das famílias, dos pais, né? A gente tem atuado dessa forma recentemente, por questão da continuidade de um trabalho. Isso eu vou continuar, que é uma coisa que me deixa muito feliz, sempre fiz isso e sempre vou continuar fazendo. É uma linha praticamente paralela ao legislador, mas eu trabalho muito a questão social. A sociedade, ela às vezes discrimina essas pessoas que já foram presas. Eu tenho uma atuação por conhecer algumas pessoas no meu bairro. Esses dias eu conheci 2 jovens que foram presos, cumpriram pena, estiveram numa cadeia, mas já cumpriram a sua pena por questão de droga e estavam no bairro ali de uma forma... as pessoas acabam, por uma certa ignorância, continua aquela pessoa pagando a pena durante a sociedade. O preconceito, né? E eu tenho a questão de querer dar a chance para essas pessoas. Então, recentemente, nós arrumamos um trabalho para essas 2 pessoas lá que já foram presas e elas me surpreenderam. Elas já fazem alguns meses que estão registradas na carteira e mudaram o rumo dessas pessoas. Então, isso é um caso que eu estou falando aqui de vários outros que a gente tem feito, porque aí a gente espalha a esperança. Eu mostro que o ser humano tem que dar chance para ele. Se esses 2 jovens não aceitassem essa chance, eles iam mostrar, eles iam faltar, iam inventar 1000 desculpas, mas a chance já foi dada. O último caso, a última situação é a polícia. Antes nós temos que trabalhar na base, temos que dar chance. Esses 2 são um exemplo que muitas crianças, muitos jovens, apenas você precisa estender a mão para eles, espalhar o bem. E foi o que a gente fizemos para esses 2, eles aceitaram, estão trabalhando, estão registrados, mudamos esse perfil. Os jovens que eles eventualmente são colegas, eles estão dando exemplo para eles, e aí a gente muda a realidade, muda a vida dessas pessoas. Então tenho trabalhado nisso no social, uma das coisas que eu vou continuar fazendo e tenho orgulho de continuar fazendo. Tá certo, vereador. Muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui com vocês nesse conceituado programa. Confesso que quando eu estava para vir para cá, eu falei, o tempo é grande, né? E demora muito, mas a gente... E passa rápido. Passa né? rápido, é verdade. Seria um prazer poder voltar aqui e conversar sobre nossos projetos. Obrigado pela oportunidade. Com certeza será convidado noutra oportunidade. Vereador, muito obrigado mais uma vez. O Vida Pública de hoje conversou com o vereador em Sorocaba pelo PRP, Muri de Brigadeiro. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, da TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.